E isso era uma questão, assim, e entre os amigos, eu era a pessoa que nunca estava. Ou quando eu estava dormindo. Eu estava sempre assim. Quantos natais eu lembro que eu chegava, assim, na ceia e eu dormia. Eu sentava no sofá e eu dormia. Foram muitos mesmo. Olá, gente! Estamos aqui para mais um podcast do Papo de Quinta. Eu sou a Flávia Erkenhoff, cofundadora do Papo, e também sou chefe confeiteira e idealizadora da Molate Confeitaria aqui em Vitória. Bom, como vocês já sabem, o Papo de Quinta existe para fomentar o empreendedorismo e a liderança feminina, então nada mais justo do que trazer histórias de mulheres inspiradoras. E hoje nós estamos com uma história que, assim, para mim, é mais importante do que nunca, né? Porque somos colegas de profissão. Thaís Góes, engenheira civil, mãe, e que migrou a trajetória para abrindo a sua primeira confeitaria saudável do estado do Espírito Santo. Gente, vamos conhecer a história hoje. Thaís, muito obrigada pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada. Então vamos lá, primeiro como surgiu isso, que a gente gosta de explicar, assim, e contar as histórias para mostrar que quando a gente tem uma trajetória, a gente mostra, né? A gente nem às vezes não começa tanto no que a gente tá hoje. Sim. Então como que foi esse início primeiro? Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e eu acho muito legal essa iniciativa de fomentar, né, o empreendedorismo feminino, acho isso muito importante. Bom, eu acho que quem conhece minha história já me ouviu contando várias vezes, né, e eu gosto de contar da história porque justamente isso inspira muitas pessoas, né, mostra como todo mundo passa por várias questões, né, altos e baixos na vida. Eu sempre gostei de gastronomia, a vida toda, sempre falei que queria fazer alguma coisa relacionada à comida. Mas lá na época do vestibular, eu acabei fazendo engenharia civil e foi até uma surpresa para todo mundo na minha família, assim. Ninguém entendeu muito bem, porque eu nunca tive nada, assim, ninguém da família, nada. Uhum. Mas eu acho que a gente é meio que levado a escolher alguma coisa, assim, dentro das profissões mais padrões, assim. Pelo menos antigamente, né? Já tenho 10 anos de formado. E aí fui para engenharia civil. Eu tive uma certa frustração com a cozinha também, num período da minha vida, assim. Eu fiz um intercâmbio, conheci de perto como que é a vida de chefe de cozinha, que tem restaurante, que trabalha... assim, que cozinha de forma profissional, né? Você fez um intercâmbio focado no profissional, na cozinha? Não, era intercâmbio de ensino médio. Ah, você fez de ensino médio e fez... Mas eu conheci muitos chefes de cozinha nessa ocasião. Eu tinha 17 anos. Eu tô achando maravilhoso, porque eu fiz intercâmbio também no Canadá. E foi a primeira vez que eu também tive contato com a cozinha profissional, que foi na escola. Pra você? Foi legal, assim? Não, pra mim foi incrível. Foi incrível, né? Porque durante 6 meses, eu tive aula dentro da cozinha, na escola, né? Sim. E todo dia eu tinha aula na cozinha. E eu falei, cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer. Só que, na verdade, a gente volta pro normalzinho, né? Pro vestibular. Exato. E o meu sentimento foi o contrário. Eu falei, gente, eu não quero isso pra minha vida. Essa rotina, eu acho que eu gosto de cozinhar como hobby pra família. Eu não quero ficar final de semana, todo dia à noite, não ter descanso. Eu pensei isso, e é exatamente o que eu vivo hoje. Mas nessa época, com 17 anos, eu meio que entendi ali que não era profissão, sabe? Que eu queria. Aí, enfim, voltei, fui fazer engenharia e eu me encontrei também, eu gostava, né? Estudei muito, fiz MBA, fiz mestrado na universidade, tudo dentro de gerenciamento de obras, materiais de construção. Eu trabalhei com obra, gerenciando obra um bom tempo também. Mas aquilo, assim, também nunca fui... sabe, a melhor da turma, pelo contrário, assim, foi bem difícil para mim a faculdade, porque não era mesmo uma coisa inata, assim, sabe, esse amor pela matemática. Foi dedicação mesmo, né? Muita dedicação, muito suor, muito sangue, né? Mas na época do mestrado, eu não podia trabalhar, não podia fazer outra coisa, era dedicação exclusiva na UFES. E aí eu saí do trabalho e tal para me dedicar. Só que sempre cozinhando.
né? Nunca parei de cozinhar para a família, para os amigos. Eu lembro que eu vendia doce no estágio, na faculdade. Sempre tive essa veia empreendedora também. Eu vendia, assim, tudo, Flavinha. Eu sempre fui de vender as coisas e fazer coisas, artesanato. Sempre fui de fazer colar, pulseirinha, coisinha de cabelo. Época da miçanguinha, né? Eu peguei essa fase também. Pintura. Eu e Juju, que começamos o Papo de Quinta, somos amigas de infância. A gente vendeu... O primeiro mercadinho empreendedor que a gente fez foi no hall do prédio, vendendo também pulseirinhas de miçanga. Eu já tive esse empreendimento também. Eu lembro de pedir pros rapazes que estavam fazendo uma obra na nossa rua. Eu tinha, 8 anos de idade. Fazer uma mesa pra gente. Eram 2 cavaletes, assim. E aí a gente vendia os nossos... miçanguinhas lá, né? Pulseirinhas. Sempre gostei também. E aí, um dia eu fiz um bolo para uma amiga de aniversário. Foi um bolo maior, assim, né? Um pouco mais. Um bolo de 2 andares, que eu nunca tinha feito. E eu saí dessa festa com várias encomendas. Com 2 encomendas, na verdade, assim, de boca, sabe? Ai, amei esse bolo, faz o meu, que eu tenho aniversário tal dia. Eu falei, faço, tal. Podia trabalhar, tava ali, né? Tava ali, né? Aí, eu nunca mais parei, Flavinha. Foi... Ali, assim, as coisas começaram a tomar conta de mim, assim, dos meus dias. E eu não podia me perder o foco, assim, né, do mestrado. Era muito exigente. Eu quase morava dentro da UFES e a minha orientadora ia me matar se ela soubesse, né? Tipo, o que você tá fazendo de madrugada que você não tá estudando? E aí eu fazia bolos de noite, assim, nos horários... sabe, super tarde para dar conta. Mas eu fiquei durante 1 ano, o 2º ano do mestrado foi isso. Então eu fiquei o 2º ano, esse último ano inteiro fazendo muito bolo, só no boca a boca. O meu Instagram era fechado, eu não fazia nenhuma propaganda, justamente porque eu não podia, eu não ia largar o mestrado, eu ia até o fim, fui até o fim, concluí. E quando eu apresentei a dissertação, eu já estava assim, eu já tinha meio que... Eu morava com meus pais ainda, nem era casada. E a gente já tinha meio que adaptado a cozinha deles para os bolos. Eu já tinha comprado geladeira, tinha comprado equipamentos, panela mexedora, sabe? O negócio já... Salva vidas. Minha primeira funcionária, Paula. E aí, eu já realmente fui absorvida, assim, sabe? Pela confeitaria. Eu brinco que a minha vocação me puxou de volta. Falou assim, não, minha filha, vem cá. Você vai ficar na cozinha, sim, de madrugada, final de semana. Porque é a sua vocação. Eu acho que o amor pela cozinha, pela comida... Eu sempre falo isso, né? Cozinhar é um ato de amor mesmo. E isso é uma coisa que algumas pessoas nascem com isso, né? Com querer servir, o amor pelo serviço. Por causar uma experiência na pessoa, né? Alimentar as pessoas, fazer... A gente se sente feliz, né? De ver as pessoas comendo. Essa sensação, né? Da pessoa comer alguma coisa que a gente fez com a nossa mão, né? Então, isso é uma coisa de vocação que uma hora ou outra ela fala mais alto na nossa vida, né? E eu sinto que aconteceu comigo. Hoje eu faço essa leitura. Na época, eu só fui, sabe? Não teve um plano de carreira, um plano de negócio. Assim, deixa eu pensar aqui, ó, na confeitaria que eu quero abrir. Nada disso. E nessa época eu comecei fazendo bolo normal, bolo com glúten, bolo gordinho, assim, né? Com leite condensado, chantilly e tal. Isso foi 2014. Então, assim, nessa época, você sabe, né? Não tinha ainda esse boom de cursos, um monte de coisa. Não, nem isso. Nessa época eu ainda tava na faculdade, eu fazia administração em São Paulo, assim. Eu também via a confeitaria como hobby. Nessa época eu também tava super como hobby. Também, fazendo com os amigos, pra família. Almoço de domingo, a sobremesa do almoço de domingo. Deixa que eu faço. Exatamente. Faz um bolinho pro aniversário, brigadeirinho. Era isso que eu fazia também. Porque a gente sempre começa assim, né? Sempre, Aí, nessa época, então, 2014, eu fui mesmo assim, me jogando. E quem gosta de cozinhar, gosta de experimentar, né? Gosta de usar a cozinha como um laboratório mesmo. Então, eu fui aprendendo sobre chantininho. Você pesquisava chantininho no Google, no YouTube, você não achava nada. Não tinha nada. Eu fui realmente assim, aprendendo sozinha ali, quebrando a cabeça, conversando com as amigas. E a coisa foi crescendo mesmo, assim, foi tomando uma proporção muito grande. Aí eu me mudei para o meu primeiro ateliê, em 2019. Então eu fiquei bastante tempo ainda na casa dos meus pais, né? Aí eu já tinha terminado o mestrado e resolvi investir.
Então, na confeitaria, porque tava dando certo, já tava assim, com muito cliente já. E aí eu resolvi investir, foi só abrir o Instagram. Então eu comecei a fazer propaganda, coisa que eu não fazia. E aí, muitas pessoas ficaram com esse sentimento, né? Tipo, nossa, da onde que surgiu, né? Surgiu do nada, mas não, é porque eu já estava há 1 ano fazendo muito bolo, eu já tinha construído uma clientela e tudo mais. E só depois que eu resolvi começar a fazer propaganda mesmo. E meu irmão, nessa época, ele me ajudou muito. Ele é fotógrafo, tem muito bom gosto. E aí ele começou... Isso eu acompanho. Fala que eu já te sigo desde essa época. Que eu lembro que você deu várias dicas de fotos com ele. Sim. Aí eu lembro que teve uma vez que vocês foram uma casa meio de campo, assim, meio de montanha. Aí deram dicas de luzes pra fazer as suas vidas. Eu tô te seguindo! Eu sigo tudo! Vejo as dicas! Maravilhosa, amei. Então, ele me ajudou muito, muito nessa época, porque a gente já começou essas divulgações, esse trabalho na internet, já nessa época não tinha muito isso. Hoje, né, assim, ninguém posta um fio de cabelo fora do lugar. Então a gente começou a dar uma cara mais artística para os bolos, pensando na luz, pensando no cenário, fazia umas composições assim de cenário. E isso foi chamando muita atenção, foi diferenciando mesmo, né? Porque a gente sempre precisa encontrar um diferencial no nosso trabalho, né? E deixava assim, eu acho que o seu trabalho em si, ele demonstra, tipo, essa sua arte. Então, você consegue demonstrar. Eu acho que essa parceria que você fez com seu irmão foi incrível. Porque vocês conseguiram mostrar, assim, pro público, né, desde o início, genuinamente essa sua arte. Então eu acho que foi um conjunto perfeito. Tô falando porque eu sou seguidora mesmo, viu? Nossa, e você me fazendo recordar isso também é muito legal, porque como a gente precisa de apoio nos inícios, né? Mas a gente não faz nada sozinho. Nada. Nossa, e quando eu lembro da minha história, assim, o meu irmão realmente, ele foi muito... Meus pais também, e isso é uma coisa muito engraçada. Não foi um espanto pra ninguém eu sair da engenharia. Sabe, eu nunca ouvi isso. Nossa, você vai sair. Nunca me senti julgada. Pelo contrário, eu sinto que tava todo mundo esperando o momento certo. Só eu que não enxergava, assim, que talvez, né? Que eu ainda ficava meio... Gente, o que eu tô fazendo? Que louca, né? Assim, acabei de fazer mestrado, mas estou indo pra outra área. Mas não, nunca fui julgada, nunca me senti desencorajada. E os meus pais sempre me apoiaram muito também, assim, né? Nunca falaram, me desestimularam. Então, tanto esse apoio como essa questão, né? Então, ali como a gente apresentava os bolos e tudo mais, tudo isso foi fazendo a gente crescer, né? Cada vez mais clientes e tudo mais. Aí eu comecei com a questão das pinturas, comecei a trazer esse meu amor pelo artesanato, pela pintura e tudo mais para os bolos. Também tudo da minha cabeça. Eu nunca tinha visto na vida alguém pintar com chantininho, sabe? Assim, eu não sabia nem por onde começar. Se era um pincel, se era com a colher, se era com a espátula. Simplesmente fui fazendo. Eu sempre fui muito curiosa, sabe? Assim, vontade de saber como que faz, assim, em relação ao artesanato, em relação a tudo. De botar a mão na massa, sabe? Aí, isso foi um boom, assim, também, essa parte acho que você acompanhou, né? Foi sim, porque você conseguia colocar a sua pintura era como se, literalmente, o bolo fosse uma tela. Exatamente. E era muito lindo, por isso que eu tô falando, realmente uma artista. Tela em branco, né? Era assim, eu sempre fiquei, assim, apaixonada pelo seu trabalho, porque acompanhei desde essa época, eu lembro muito bem disso. Então, aí isso foi fazendo a gente crescer, né? Eu me mudei pro meu primeiro ateliê, e era só de encomenda, porta fechada, né? Os clientes só encomendavam. Eu tinha uma funcionária, nessa época foi quando eu fiz a minha primeira contratação, assim, né? Pra realmente me ajudar. Porque você sabe como que é, né, Flavinha? A gente que decora, a gente que monta, a gente que lava a louça, a gente que lava o chão, a gente que faz as compras. Né? Eu equipe. Eu equipe. E aí, depois da panela mexedora, foi a Lena. A Lena foi a minha primeira contratada, assim, né? E aí era só nós duas, a gente fazia muito bolo, era assim, uns 30 bolos por semana. Era uma coisa de doido, assim, sabe? Era surreal mesmo. E eu passei a viver, literalmente, aquilo lá dos 17 anos que eu achava que eu não queria, que eu não gostava, que era viver na cozinha.
barriga no fogão, barriga na pia, por muitos e muitos anos. E isso é uma coisa que ninguém vê, né? É um trabalho que às vezes as pessoas também não estão dispostas a passar por isso. Isso é uma pena, assim. Às vezes, eu sinto que as pessoas querem pular muitas etapas, né? Então eu acho que é legal a gente ter essa conversa, porque o que eu percebo hoje muito quando se fala sobre empreendedorismo, né? O empreendedorismo ficou entrou num glamour, né, na romantização, como se realmente fosse muito legal só ser empreendedor. Tipo, eu sou dono do meu negócio e agora tá tudo bem, porque agora eu sou dono do meu negócio, eu faço o meu horário, Na minha vida. Amor, a realidade é outra. Então, a gente faz muita questão da gente falar qual que é a realidade. Porque até a gente olhar o que é o bonito a gente tá lá rindo, sorrindo no Instagram, eu, pelo menos, já sentei muito no chão da cozinha, já chorei muito. Nossa. Assim, em várias coisas que já aconteceram nessa cozinha. E eu acho que quando também você mudou, assim, porque você foi uma forma natural. Eu mudei de profissão, assim, decidida, né? Escolhi, porque eu voltei pra assumir a empresa de pesquisa da minha mãe. E aí, quando eu vi que não era o que eu queria, também falei assim, tá, e aí, o que eu quero fazer? E aí, Tomou uma decisão. Lembrei e falei assim, não, então, já que eu vou abrir, foi diferente, né? Aí a cabeça administradora falou, vou fazer um plano de negócio e sei que vou me privar de final de semana e de feriados e assim... De encontrar com os amigos, tomei essa decisão de forma consciente. Mas não é porque eu tomei de forma consciente que foi fácil, ou que tá sendo fácil, né? Porque você se priva também de muita coisa, da parte social, da parte de amigos. E aí, a gente tá chegando nesse período de festas de final de ano, que a gente tem... Porque quais são os nossos picos? Datas comemorativas. Sim. Natal, Páscoa. E é o momento que a gente tá querendo estar junto, só que a gente também serve todas essas outras famílias, né? Então, no início, eu entendo que sua família super te deu apoio, mas por mais que a minha família me desse muito apoio e estivesse lá comigo, junto ajudando na cozinha e fechando, dando laço na caixinha e tudo mais, eles sentiam falta e falavam assim, ué, por que você não chegou ainda e tudo mais? E eu ficava assim, meu coração ficava assim, meu Deus, eu queria muito estar lá, mas assim, eu fiz uma escolha de forma consciente, isso eu passei sabe? também, apesar das pessoas me apoiarem, na época eu não lembro, acho que eu já tava noiva, eu tava assim, namorando, quase noiva com o meu marido. E isso era uma questão, assim, e entre os amigos, eu era a pessoa que nunca estava. Ou quando eu estava, eu estava dormindo. Eu estava sempre assim. Eu só levava o bolo, era lindo. O que eu encontrava era eu levava o bolo na velha. Gente, trazer o bolo, beijo, que eu tenho mais bolo pra fazer. Natal, quantos natais eu lembro que eu chegava, assim, na ceia e eu dormia. Eu sentava no sofá e eu dormia. Foram muitos mesmo, vários anos, porque Natal é uma piração, né? E eu lembro que eu chegava, eu que sempre ajudava a cozinhar na ceia, aí na época dos bolos eu só chegava pra comer e já dormia. Então isso realmente, e aí essa questão, né, da glamorização do empreendedorismo. Olha, a gente começar a falar disso, porque a gente tá aqui pra isso. Gente, eu acho que assim, é até triste assim o que a gente vem vendo, sabe? Eu acho até preocupante. As pessoas, elas glamorizaram de uma forma que eu acho que isso vai trazer muitas questões psicológicas e emocionais ainda para toda uma geração. Eu vejo até hoje, quando a gente vai contratar, né? Assim, tem sempre processo seletivo para lá, né? Hoje, atualmente, a gente está até contratando também cozinheiro. E 90%, 99% das pessoas, na entrevista, elas falam... Eu sempre pergunto, né? Quais são seus sonhos, seus objetivos? Sempre eu quero ter o meu próprio negócio. Então, assim, eu tô trabalhando aqui, mas... É a ponte, né? Para eu abrir o meu próprio negócio. E, assim, longe de mim querer jogar balde de água fria, né? Eu tenho várias alunas confeiteiras e eu incentivo que as pessoas empreendam. Eu acho que tem todo o lado positivo, né? No nosso meio, são mulheres que muitas vezes estão em casa, cuidando dos filhos, que abriram mão da carreira para poder se dedicar à família. Quão grandioso é isso? E os bolos são uma fonte de renda a mais, né? E eu acho isso lindo, eu acho isso incrível. Eu não estou desanimando ninguém. Eu acho que todo mundo tem que tentar um dia empreender em alguma coisa. Tudo é empreendimento, né? Tudo que a gente se dedica a fazer com amor, com espírito de serviço, né? Isso é um empreendimento, certo? Mas o empreendedorismo no profissional, como a gente está falando, né? Assim, de ter uma empresa, porque eu brincava de empreender em casa.
né? Não é para todo mundo. Não é para todo mundo mesmo. Você tem que ter muito controle emocional, muito controle psicológico, muita tranquilidade. Você tem que ter uma capacidade de resiliência, de persistência, muito além da média, sabe? E muitas pessoas passam por coisas que, sim, não dão conta e acabam desistindo mesmo, porque é muito pesado. É extremamente pesado. Eu falo que quem diz que nunca pensou em desistir tá mentindo. Porque tem momentos que a gente olha e fala assim, o que a gente tá fazendo aqui? Tipo assim, por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso e tudo mais? Por que eu tô passando por isso? Porque tem muitas coisas, né? Eu queria te perguntar, qual que você acha que foi seu maior desafio, assim, nessa trajetória? Porque eu sei que os desafios são todos os dias, mas assim, aquele que você acha que foi a maior lição aprendida? Eles vão mudando assim, de fase. Eu acredito que nunca acaba, né? Eles vão só mudando de fase. Então, assim, eu tinha o desafio de não ter espaço. Aí eu fui pro meu ateliê. Aí o desafio era não ter equipe. Aí eu abri uma loja com 10 funcionários. Aí o desafio hoje é gerir todas essas pessoas que não são robozinhos. Cada um tem as suas questões emocionais, a sua família, o seu jeito de ser, a sua forma de falar, que impacta na vida de todos os outros. E você tem que gerenciar tudo isso, né? São pessoas que têm criações diferentes e valores diferentes. E estão todas ali unidas pelo mesmo objetivo. Você tem que direcionar essas pessoas para o que você quer. Lidar com muitos problemas também, né? De infidelidades, desonestidades e, sabe? Então, assim... eu acho que o mundo tá carente de valores, né? Pois é, e você não tá na posição de educar, entende? Você não tá na posição de mãe, Não é esse o seu objetivo. Você tem que saber cobrar, saber separar as coisas, não levar pro pessoal, não levar pro emocional. Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito no papel do empresário como um educador. Não um educador, mas assim... Um orientador. Um orientador, uma pessoa que vai passar os seus valores e os seus princípios, né, também, pros funcionários, assim. São pessoas... A gente passa a maior parte do tempo no trabalho, né? Então, se você puder... É o que eu sempre falo isso com eles, assim. Eu sei que ninguém sonha em ficar 40 anos trabalhando na minha confeitaria. Não é o sonho da vida deles, né? Mas que a minha empresa possa fazer com que eles alcancem os seus próprios sonhos, os seus objetivos, né? E que eles cresçam como pessoa ali dentro, que eles se desenvolvam, que eles cresçam tanto humanamente como profissionalmente também. Eu tento fomentar muito isso, as pessoas se desenvolverem, né, ali nas suas áreas, né, seja na cozinha ou na parte ali da gestão, do atendimento e tudo mais. Mas, assim, são todos desafios. Então, assim, eu diria que o maior desafio do empreendedor é mesmo a gestão de equipe. E ainda mais numa cidade pequena como a nossa, a mão de obra. Existe atualmente, né, 2023, uma crise generalizada de mão de obra para todas as áreas aqui em Vitória. É muito difícil achar pessoas para trabalhar, muito, muito difícil mesmo, para todas as áreas. E então assim, eu considero que é o maior desafio hoje, assim. É o que faz você ficar ou não ficar. É o que faz você querer desistir, muitas vezes, né? Mas eu acho que o que diferencia uma pessoa que desiste ou não desiste é justamente essa capacidade de resistir, sabe? De persistir, né? Essa perseverança, essa resiliência, principalmente nos primeiros anos. Eu comecei em 2014, ano que vem faz 10 anos na confeitaria, mas a gente pulou essa parte, né? Teve uma segunda transição de carreira que foi da confeitaria tradicional para a confeitaria saudável. Isso foi bem na pandemia, quando eu lancei, veio a pandemia em 2020. Eu parei de fazer todos os bolos, né? Parei, assim, tudo aquilo que eu tinha construído, todos os clientes, eu parei e para me dedicar ao desenvolvimento de uma linha saudável, toda saudável, né? Sem glúten, vegana, sem lactose, sem açúcar e tal. E isso, então, é recente. Tem, né, 3 anos aí que a gente abriu a loja, tem 2 anos. Eu acabei de comemorar o aniversário de 2 anos. Então, é muito recente. É muito recente. Eu tava até conversando com uma amiga que é empreendedora também esses dias, e aí contando pra ela que às vezes a gente se junta pra chorar as pitangas. Aí eu falei, amiga, mas olha só, eu
realmente, tem hora que eu olho pra mim, pro espelho, e falo assim, minha filha, tem 2 anos. Não é possível, sabe? Tem 2 anos, você tá achando que... Você tava achando que em 2 anos já ia estar assim. Tudo mil maravilhas, né? Não é assim que funciona. Você tem que resistir por muitos anos, né? Olha os exemplos por aí, dos grandes empreendedores e tal. Foram muitos anos, eu brinco que é um corredor polonês, né? Você fica atravessando um corredor polonês, assim, de quilômetros, por muitos anos, tomando soco de todos os lados, até você realmente conseguir construir alguma coisa e mais sólida, assim, que realmente é isso, nunca vai acabar. Os problemas só vão mudando de fase. Tanto que os grandes empresários têm problemas em níveis diferentes, mas estão sempre resolvendo o problema, né? O empresário é pago para passar raiva, pago para resolver problema, né? A nossa diferença no início é que a gente não é pago. A gente não é pago. A gente só não tem a parte remunerada. A gente não é pago pra ter muita dor de cabeça. A gente tem só muito amor dedicado, que as pessoas não conseguem entender esse momento. Porque eu falo isso, porque você não tem essas coisas de, principalmente, amigos que ora e família. Ah, tem. Você passa por isso também? Que eu vou deixar um recado aqui pros meus amigos que acham que eu sou mágica, que literalmente acham que eu sou mágica, e a gente sempre dá um jeitinho, porque é aquela pessoa, né? Não. Aí eu falo assim, eu não sei de onde vocês acham que eu tenho assim, ó, a varinha de condão. A confeiteira não aprendeu a falar a palavrinha não existe essa palavra no nosso vocabulário. Tamo junto. Ai, que bom, Thaís, você tá aqui então para hoje, tá? Fica aqui meu convite pra vocês, por favor, fazerem no horário, porque vocês já sabem disso. Vamos aproveitar que o Natal, né? Faltam 2 meses, já começa... Gente. Eu sempre lembro vocês, vocês são os primeiros, vocês provam tudo, gente. Eu, hein? Mas você sabe que isso é engraçado, que esse movimento, né, da confeitaria do pedido em cima da hora, eu transformei isso numa coisa legal pra gente lá na confeitaria. Eu sei que o padrão é esse, né? Uhum. Então lá a gente tem esse valor, assim, a gente estabeleceu isso como nosso, de nunca deixar um cliente sem um pedido, né? Pedido. Mas aí hoje eu consigo fazer isso sem me matar, sem acabar com a minha saúde física e emocional, porque a gente já consegue ter uma produção, né, um pouco mais tranquila, assim, ali, mais previsível. Mas a gente tem isso. Então, assim, as pessoas... Não é uma coisa que eu fico falando, porque não é pra incentivar a pedir de última hora. Não, a questão... Mas a gente nunca deixa sobre isso, quando você tem pronta entrega, você consegue fazer as coisas, é super tranquilo. O problema é quando falam assim, eles querem aquela receita, tipo assim, eu quero aquele red velvet, não sei o quê, que você já... Entendeu? É isso. Ingredientes pra fazer. Mas é que eu tô com vontade de comer aquele, entendeu? Aí eu fico assim... Eu não posso viver sem aquele, entendeu? É isso. Mas enfim, eu amo meus amigos, eles também me amam, mas depois eles ficam lá trabalhando comigo. Bota esse povo pra trabalhar também, Flávia. Nossa, eu fazia é uma isso. troca, é uma troca. Eu fazia isso, gente. Tá chegando o Natal, ninguém... Não passa muito perto de lá, porque se passar perto da cozinha, é absorvido, assim, ó. Sempre tem coisa pra fazer. Eu falo, gente, não oferece ajuda, porque eu vou aceitar. Eu faço isso também. Sempre tem. Caixa pra montar. Minhas tias são professores que entram de férias nesse período, eu acho maravilhoso. Fica tudo lá, pode ter um monte de caixinha pra montar. Caixa pra montar, tem laço, fita pra cortar. Ixi, trabalho que não falta, né? Mas você acha que o gerenciamento, por exemplo, de projetos na engenharia te ajudou, por exemplo, nessa parte da produção, principalmente? Com certeza. O que mais me ajudou da engenharia, que eu uso hoje, e as pessoas talvez não entendam, quem não trabalha com cozinha talvez não entenda, mas para você trabalhar com cozinha, você tem que ter muito raciocínio lógico. Porque são processos, né? Você não cria consegue, processos. E você não pode parar e ficar bloqueado, assim, não sei o que fazer. Você precisa tomar decisões muito rápidas. O engenheiro faz isso o dia inteiro numa obra, né? Quando você está gerenciando obra, você está resolvendo o problema o dia inteiro, apagando mini incêndios. E a cozinha é a mesmíssima coisa. Você está o dia inteiro ali, ó, apagando incêndio. São coisas muito rápidas que você tem que decidir. Aconteceu isso. Sei lá, queimou o bolo. Não dá pra gente, assim, parar, vamos rever. Não, porque o bolo tem que entregar daqui a meia hora. Então, você automaticamente tem que pensar em alguma solução para aquilo. Se você vai oferecer outra coisa pro cliente, ou se você vai
conseguir dar tempo de fazer se tem todos os ingredientes, né? Então, a cabeça tem que pensar muito rápido. E isso, com certeza, é algo que eu trouxe de anos sendo treinada para isso, né? Para não dar tempo de sentar e chorar. Sempre falo isso. E essa coisa de gerenciar também, né? Essa parte gerencial, assim. Desde que eu abri a confeitaria, eu precisei... A loja, né? Assim, mudou completamente o meu negócio, na verdade. Porque eu sempre estive à frente da cozinha. Quando eu comecei com os bolos, né? Uhum. Eu que fazia absolutamente tudo. Eu tinha a Lena, né, que me ajudava, mas eu fazia questão de decorar todos os bolos, de montar todos os bolos. Ela me ajudava mais com a parte dos processos ali, né? E quando eu abri a confeitaria, eu precisei sair da cozinha. Eu precisei olhar para a gestão, olhar para o marketing, olhar para contabilidade, contratação... Toda essa parte que, assim, num negócio menor, assim, fechado ao público, não tem tanto. Por isso que eu falo que eu brincava de empreender, né? Depois que eu... Chorar. Brincando. Depois que eu abri a empresa, assim, ao público, que você não tem uma segunda chance. É tudo ao vivo, né? A loja tá ali aberta, o cliente entra a qualquer momento, as coisas acontecem em tempo real. Então, eu... tive que sair da cozinha e eu tive que aprender um universo novo. E é por isso que eu falo que é preocupante a coisa do empreendedorismo, essa glamorização para algumas pessoas, porque a gente não sabe fazer tudo, né, Flavinha? A gente não sabe. A gente precisa ter humildade para reconhecer isso. Quem é que nasceu, né, sendo um ótimo cozinheiro, um ótimo gestor, um ótimo administrador, muito bom no marketing? Deve ter um ou outro por aí, mas... no geral, a gente não sabe fazer tudo isso. E a gente não sabe delegar também. Porque aí todo mundo fala isso. Mas delega, contrata alguém. Como se fosse uma coisa muito, muito simples. Não é assim. simples. Não é simples achar a pessoa e não é simples delegar. Porque para você delegar, você precisa saber o ter confiança também da coisa. Você tem que entender o básico da coisa. Senão você não sabe nem o que cobrar. Você não sabe o que esperar daquela pessoa, né? Então você tem que sair para estudar. Você tem que ir aprender, né? Você tem que procurar... conhecer tudo isso. E você não tem tempo hábil. Então, as coisas acontecem num tempo mais lento, né? E aí, enquanto você está resolvendo uma coisa, as outras coisas estão bagunçando. É uma loucura. Uma loucura. Você e eu tem super que te ser entendo. louco. Você tá falando as coisas, eu falo, meu Deus do céu, tá tudo passando na cabeça assim, ó. É um filme. Ai, socorro, tem que resolver isso aqui agora. Você falou de outra coisa, veio outro gatilho aqui. Eu falei, Cadê? Vai anotando. Muitos gatilhos. Mas Ai, olha, só pra deixar claro, graças a Deus, assim, graças a Deus mesmo, porque eu tenho muita certeza que é só por conta da minha vida espiritual que eu dou conta de tudo isso. Com alegria, com um sorriso no rosto, né? Se você perguntar para os meus funcionários, eles nunca me veem desesperada, descabelada, chorando, porque eu procuro ter esse estilo de vida, assim, de não reclamar, sabe? Isso é um valor pra mim. Então, eu procuro não reclamar de nada. Tudo que acontece é pro bem. Pro bem de todos, pra todo mundo. Então, eu tento acolher, sabe? Os desafios, os problemas. Claro que tenho meus momentos em casa, com Deus, com meu marido, que já tá cansado de ouvir minhas reclamações. Mas eu procuro realmente colocar isso em prática, de não ficar reclamando, porque eu acho que isso não ajuda, né? A gente tem que resolver. Plenamente. E eu acho que é uma negatividade que você traz, que às vezes coloca a gente numa posição de vítima, né? Sendo que foi uma escolha, foi uma coisa que eu me propus a fazer. Eu preciso ter maturidade para entender, né, que o tempo ele precisa passar para as coisas acontecerem. Nada é rápido, nada vem de mão beijada. Tudo isso é um processo de amadurecimento. O empreendedorismo é uma escola de amadurecimento, é uma escola de humanidade mesmo, de você aprender a lidar com as pessoas. Ninguém é uma ilha, ninguém pode viver sozinho, né? A gente seria muito infeliz. Então, que bom que eu tenho os meus problemas para resolver com os meus funcionários e eles entre si, porque senão a gente estaria fechado em nós mesmos, né? Numa vida egoísta e tal. Então, ali a gente se desenvolve como pessoa, né? A gente aprende que a gente não pode falar desse jeito ou desse jeito, que a gente tem que ter jogo de cintura, né? Que a gente e o respeito também, tem que né? se respeitar. Então, assim... nossa, falei de 1000 assuntos aqui, mas né, tudo isso tá envolvido, assim.
E eu acho que essa questão do tempo, ela é muito importante mesmo, assim. As coisas demoram, né? No meu caso, né, comecei falando da questão da gente não dar conta da gente não saber fazer tudo. A gente precisa descobrir, aprender, se desenvolver, não só delegar, né? Então, isso tudo vai demandar um tempo. Você tem que ter essa consciência. A empresa ela não vai decolar assim muito rápido porque você está ali aprendendo todos os processos. No meu caso, porque eu não tenho sócio. E isso hoje, se você me perguntou quais são os desafios. Hoje eu posso dizer isso também, que não ter um sócio é um grande desafio para mim. Ser sozinha, né? Eu conheço poucas marcas, empresas que têm um único dono, um único sócio. E eu acho que faz muita diferença quando você tem um bom casamento, porque é um casamento. É um casamento. Né? Quando você tem um bom casamento com pessoas que têm muita sinergia, que realmente se respeitam, se entendem, conversam no olhar, têm os mesmos objetivos, os mesmos valores, eu acho que dá muito certo. Realmente faz muita diferença. Eu sinto falta, assim, de ter uma pessoa pensando com cabeça de dono. Tem uma equipe maravilhosa, graças a Deus, assim, pessoas que vestem muita camisa, a quem eu sou muito grata, muito mesmo, assim, a Deus e a eles, pessoas que sonham o meu sonho, mas o sócio, ele divide as preocupações, porque, né, assim, eu não quero não só as preocupações, as responsabilidades. As responsabilidades. Também, né? E essa responsabilidade também nas tomadas de decisões também faz muita diferença. Muita. E você também ter esse aporte de conhecimento, que muitas vezes, né, o outro não tem. Então, assim, não, existe essa tecnologia, existe essa forma de fazer, tem isso que a gente pode fazer, né? Então, tudo isso é igual... É tipo um jogo de videogame, assim. Você vai descobrindo... Quando você é sozinho, você vai descobrindo as fases. Então tinha isso o tempo todo, né? Pô, era só eu saber disso. Só que eu tô estudando, ao mesmo tempo eu tô cuidando da cozinha, tô cuidando de tudo. Aí muita coisa passa. E aí, quando você olha, o tempo passou também, né? Então, não dá, tem que ser muito realista. Não dá pra achar que é uma coisa assim, nossa, num passe de mágica as coisas vão acontecer. Mas, graças a Deus, assim, quando eu olho a nossa história, né, tem sido, por isso que eu tô te falando, eu não gosto de reclamar, né? Eu sempre olho com o lado positivo das coisas. Não tem como eu olhar pra minha história e falar assim, nossa, que ruim, né? Pelo contrário, cara, quanta coisa a gente já construiu, a gente conseguiu fazer, né? Como a gente tá crescendo, a marca, quando você olha o faturamento, né? Os nossos resultados mesmo, sendo a primeira confeitaria 100% saudável do estado, né? Então, só para resumir a história, né? Veio a pandemia, eu resolvi parar com os bolos. Foi o maior passo de coragem que eu já dei na minha vida inteira. Porque você sabe, né, Flávia, como que bolo é uma coisa que as pessoas amam, são viciadas em açúcar, né? Viciadas em bolo é uma coisa cultural no Brasil. Sim. Todo mundo ama, sim. Toda festa tem um bolinho. Ah, não vou fazer nada, mas vai ter um bolinho. Vai ter um bolinho. Então, isso é uma coisa do brasileiro. Vai ter bolo. É uma coisa do brasileiro. E eu não sei se você vai concordar, você me diz. Mas assim, a margem de lucro num doce tradicional, ela é muito grande. Por quê? Eu falo assim, no bolo, né? Porque o bolo, ele tem um valor agregado. Sim. Ele já é considerado um artigo de luxo, assim. É uma coisa supérflua, né? Não é um item básico. Mas vamos colocar que esse bolo artesanal. Bolo artesanal. Isso. O bolo pintado, decorado, de festa, né? A gente consegue colocar um valor agregado nele ali, que as pessoas já entendem. Já é o modo de consumo, né? No geral, já... E os ingredientes são relativamente mais em conta, né? Hoje tá ficando tá pesado, né? Leite condensado, se você for colocar um leite moça hoje a 7, 8 reais, assim... A margem já vai lá embaixo. Que não tá tão boa. Quando eu fazia começou 3. Em 2014, né, amor? Mas tudo bem, tudo bem. Relativo ao zero açúcar, eu concordo. Não, eu sei. Um leite condensado zero açúcar é tipo 20 e poucos reais. Não, eu não uso, né? Nada... O meu adoçante é de 112 reais o quilo. Sabe? Um açúcar normal a farinha de amêndoa, tipo 6. Né? A farinha de amêndoa, a farinha de trigo. A farinha de amêndoas existe nem. A farinha de amêndoa, não vamos falar sobre isso.
Óleo de coco, açúcar de coco. Gente, sério, isso é uma injustiça da vida. Por que é caro ser saudável? Eu sou a maior interessada. E eu vou até abrir agora aqui no podcast, que acho que a gente tem que falar sobre isso. Principalmente sobre o universo feminino. Porque eu, esse ano, descobri uma inflamação. Uma doença inflamatória. E que chama lipedema. Eu também descobri com 30 anos. E é uma doença genética, que eu também não sabia. Mas causa o quê? Causa essa inflamação, principalmente na gordura, em desproporcional no corpo. Então, por exemplo, no meu caso, que já e os picos são na fase hormonal no corpo da mulher. Então, quando fica menstruada, ou fases de gravidez, menopausa, enfim, nesses picos hormonais. E aí eu descobri, na verdade, tive a vida inteira, não sabia o que era, mas também achava que ficava por ficar em pé na cozinha, trabalhando. As minhas dores eram por conta da cozinha. Disso. Era por conta da cozinha, ter perna grossa, eu achei que era por causa disso. E aí fui fazer uma questão estética, na verdade. Descobri. E descobri essa inflamação. E aí agora eu estou tendo que mudar também. Seus hábitos alimentares. Porque eu tô proibida também de açúcar, leite de origem animal. Eu conheço uma confeitaria. Então, eu já provei, amor, eu não sei como. Já conhece. E aí, eu percebi, isso é super recente, tô fazendo essa conversa com você, porque eu descobri isso de forma muito recente. E aí, tô tendo que mudar muitos hábitos. E aí, eu tô falando não só como confeiteira, né? De fazer essa confeitaria tradicional aí como um negócio. Mas agora também tô falando como cliente, como pessoa física, como a Flávia. Porque como é difícil. Porque agora que eu não posso mais tomar... Porque antes eu já tomava leite sem lactose, tava tranquila. Não posso mais. Agora eu vou mudar, por exemplo, leite de aveia, um leite de coco, um leite de arroz, um leite... Vai triplicar o seu gasto. O meu gasto, assim, tá absurdo. Absurdo. E não é uma questão assim... eu estou fazendo uma escolha de ser mais saudável. Você não pode, né? Não, você é proibida eu preciso mudar os meus hábitos agora, porque isso causa uma inflamação no meu corpo inteiro. E no meu caso já é até cirúrgico. Nossa. Então, assim, de tanto que... Por não saber, desconhecimento, é uma doença nova. E aí, você olha no seu orçamento em casa... Gente, faz é diferença. assustador, muito. Faz muita diferença. E eu acho que eu fiz pouquíssimos... sobremesas zero açúcar, né? Tipo, um pudim, porque eu tenho um pai já diabético. Então, eu fazia... O meu pai e poucos amigos, eu fazia. Mas assim, quando as pessoas me pediam, clientes principalmente, eles não entendiam a diferença absurda no valor, né? No preço daquele produto. Que é um pudim, por exemplo, tradicional, para um pudim zero açúcar. E aí eu tentava explicar, mas assim, agora que eu estou vivenciando isso, que eu consigo ter mais... propriedade para falar, lugar de fala. né? O meu lugar de fala agora. É uma coisa muito absurda. E isso é um produto... A gente pensa, né? Assim, agora como da área da gastronomia. O que for menos... O que tiver menos conservante, o que for menos... O que mais a gente tirar da terra, o que for menos de abrir e mais de descascar, que é o melhor pra gente. E tudo isso que seja mais saudável é muito mais caro. Não, é uma injustiça da vida. Mas assim, de novo, né? Vamos olhar pelo lado bom. Eu acho que isso tende a mudar a partir do momento que as pessoas vão tomando essa consciência. Eu acho que isso está sendo um movimento geral, assim, das pessoas buscando uma alimentação mais saudável. Tanto que as próprias indústrias têm se modernizado. Nestlé agora lançou também leite condensado vegetal, vegano. E a indústria tem ajudado a gente mais, porque também... No início, assim, tem pouco tempo, né? Mas 2020 eu tinha muito mais dificuldade de encontrar algumas coisas. E a indústria, às vezes, eles ouvem muita gente, né? Olha, eu precisava de um chocolate sem isso e aquilo. Você consegue fazer? E aí eles desenvolvem. Antes era muito mais difícil. Então, a minha esperança é que cada vez mais tenham mais confeitarias e mais pessoas trabalhando com isso, para que fique mais democrático mesmo. Porque é muito pesado, muito. Tanto para o consumidor, quanto para a gente. Que é porque a gente tá... Eu sou o intermediário, né? Assim, a gente enfrenta todo esse desafio de receber o custo muito alto e não conseguir repassar tudo isso para o cliente. Então, assim, é muito desafiador para a gente. Ainda mais numa cidade pequena.
fazer com que as pessoas compreendam o preço das coisas e ainda tomar fama de careira, né? Tomar fama é isso que eu, esse que é o debate que eu queria falar com você. Eu sou mal interessada em que fosse barato, né? Que fosse democrático, acessível. Porque a gente ainda tá falando, né, Flávia, de, assim, né, é muito difícil para você, por exemplo, consumir esses produtos, mas você ainda consegue. Sim. Imagina as pessoas que não, eu tô falando, assim... Não conseguem mesmo, sobre, por exemplo, essa doença mesmo, que pra mim nem é tão restritiva, né? Tipo assim, eu não vou... Eu passo mal, mas assim, é momentâneo. Mas eu não... Tipo assim, eu não vou morrer se eu consumir. Só que aí eu tô fazendo essa reeducação, porque eu sei que me desinflamando é benéfico pra mim, pro meu corpo inteiro em si. Sim. Só que fazer essas mudanças, assim, tá pesando tanto que literalmente eu faço escolhas. Porque assim, tudo bem que eu tenho um mega privilégio de ter acesso a essas coisas. Mas a maioria das pessoas não tem. Porque de verdade, pra eu comprar 1 litro de leite a R$22, pesa. Muito. Pesa no orçamento de um mês, gente, assim, se você pensar num mês. Qualquer um. Então, assim, você não tá falando só de um item, né? Porque aí muda no geral. Muda toda a sua alimentação. Então, assim, tem horas que eu falo assim, não dá. Não dá. Eu tenho que fazer uma opção, assim, por isso ou por aquilo. Porque realmente não é algo acessível. Não é. E isso é, enfim, é um desafio, né? Que a gente tem que superar. Eu tenho esse propósito, né? Assim, eu decidi abrir uma confeitaria. E aí a confeitaria não é só... eu escolhi o difícil, assim... Pega todas as coisas mais difíceis. Pega tudo aqui, ó. E vamos nisso. Então, não é só sem lactose. É sem leite. Não, é sem leite. Então, é vegano, né? E isso torna tudo mais difícil. Porque existem muitos leites sem lactose no mercado. Creme de leite sem leite condensado. Não, é sem origem animal. É sem origem animal. Então, que é o que eu preciso consumir também, é isso. E aí, a gente que faz todos os nossos leites vegetais e tudo mais. E aí, também é sem glúten. Porque, assim, o trigo é vegano. Então, a confeitaria vegana com trigo, você consegue resultados incríveis, né? Panetone vegano com trigo... É ótimo. É ótimo. Só que aí tira o trigo também. Porque tem a galera que não pode comer trigo e eu resolvi abraçar assim, todo mundo. Todo mundo tem um pedaço, um cantinho ali. E aí, também preciso agradar a galera que não pode comer açúcar, né? Ou não quer comer açúcar. Porque também não é só as pessoas que têm intolerâncias ou alguma questão de saúde. Tem estilo de vida, né? Tem pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável, mais equilibrado. A galera da academia, né? Que tá com alguma dieta e tudo mais. Não, Vitória tá no ranking, né? Uma das maiores cidades. Das melhores cidades no esporte. Que praticam esportes. Então, Vitorinha tá bombando. Então, assim... Também sem açúcar, né? Aí, o açúcar porque o açúcar também é vegano, em tese, né? O açúcar também foi uma coisa que eu precisei dar uma leve relativizada, assim, porque tava muito, muito difícil, assim, sabe? Conseguir a qualidade que eu queria nos doces. Então, assim, a gente tem toda a linha sem açúcar, a linha com açúcares mais saudáveis, né? Assim, tipo melado, açúcar de coco, e aí eu incluí o açúcar demerara. Eu liberei, sabe? Eu falei, não, tudo bem. Então, vamos fazer algumas coisas com açúcar demerara. Porque também tem as pessoas que gostam de doce. Doce mesmo, assim, sabe? Não meio amargo, doce. E eu também queria atender esse público, né? Que quer, não pode, às vezes tem alguma restrição, mas quer uma coisa mais doce. Então, a gente tem uma linha também com açúcar demerara. A gente tenta ser o mais democrático possível. Claro que, assim, tem pessoas que têm alergia a amendoim, a castanha. Aí eu não consigo atender. Porque a base da nossa confeitaria é a castanha. Tem pessoas que têm alergia a amido de milho, amido de, sabe, algum tipo de amido. Aí são coisas muito específicas mesmo, né? Que aí a gente não conseguiria atender. Mas, no geral, é uma cozinha que eu chamo de cozinha especial. Justamente porque é uma cozinha que é diferente. É diferente da tradicional. Não é especial porque é melhor. Não é nesse sentido. É porque é diferente, né? Ela é inclusiva. As pessoas podem consumir ali dentro. Eu acho que a gente tá chegando na reta final, mas eu acho muito importante esse papo. Porque eu também tô fazendo pós em segurança alimentar. Legal. E
E eu vejo as pessoas falando agora, migrando, né, para essa não só a confeitaria, mas a gastronomia em si restritiva, porque tem muitas pessoas que são celíacas e tem realmente alergia ou alguma condição de saúde restritiva para isso. Mas eu não vejo muita gente falando da responsabilidade que é fazendo isso. E é outra coisa muito importante, é uma cozinha separada. Sim. Né? Pra produção disso. Se for pra atender alérgicos, sim. Exatamente. Então, porque eu comecei a ver publicações de pessoas que faziam e aí falavam que não continha, mas utilizava a mesma cozinha. Tem contaminação, né? E tem a contaminação cruzada. A pessoa pode vender, ela só não pode dizer que é pra alérgico. É isso. No nosso caso, os alérgicos, né? Alérgico são os celíacos ou as pessoas que têm APLV, né? É diferente dos intolerantes. Eles, nos nossos doces, eles podem consumir porque é uma cozinha apenas para a nossa produção. Não tem outra produção ali dentro. E aí os nossos ingredientes, a matéria-prima, tudo isso a gente controla, né? Mas as confeiteiras que querem fazer em casa alguma opção mais inclusiva, ela só não pode vender para quem é alérgico. Ela só comunicar que pode ter contaminação cruzada. Exatamente. Assim, Thaís, eu acho maravilhoso você falar sobre isso. É, bem importante. Porque eu tô vendo, assim, essa nova onda da vida saudável acontecendo e eu fico um pouco assustada quando as pessoas não dão todas as informações, porque isso é de extrema responsabilidade. Porque quando a gente trabalha principalmente com alimento, a gente trabalha com saúde pública. Sim, né? E o cliente, ele é o seu teste. Ele é o seu termômetro, não um teste nesse sentido. Mas assim, ele não pode ser de jeito nenhum uma cobaia, né? Mas ele vai sentir na pele os efeitos. Então, assim, não tem como você esconder, né? Porque são pessoas que têm questões na pele, questões intestinais, né? Vários problemas mesmo, que demonstram ali que ele consumiu alguma coisa em algum momento, né? Então, a gente tem muito essa preocupação também e... É uma coisa muito séria mesmo, né? Algo a se pensar. Por isso que eu precisei tomar a decisão de mudar. Por isso que e foi, nessa época foi difícil, assim. Aquela resistência que eu não tive na primeira mudança de carreira, nessa eu tive muito, assim. Nossa, foi muito difícil para as pessoas entenderem. Né? Mas por que você está fazendo isso? Assim, então você cozinha por amor, né? Não é pensando em crescer o seu negócio. E não é verdade, assim, eu tinha uma estratégia de negócio, assim, eu sempre enxerguei o mercado saudável como muito promissor, eu sempre quis fazer parte desse, porque eu por meu estilo de vida também, sou vegetariana e tudo mais, eu sempre quis. Mas também sempre enxerguei esse potencial, sabe? Eu acho que Vitória vai só crescer cada vez mais, né? Como o mundo inteiro está crescendo nesse sentido, e tem muito mercado, muita demanda. Mas as pessoas não entendiam. Mas por que você não continua? Por que você não faz os dois? E aí eu sempre soube que eu não poderia, que eu tinha que escolher por conta da contaminação. E é muito difícil você ter duas produções no mesmo lugar e gerir todos os ingredientes e pensar, esse equipamento eu não posso bater tal coisa. Ai, Thaís, maravilhosa. Que bom que você tá falando disso. Mas a gente já tá encerrando. A gente dá pra ficar aqui uma hora falando. A gente aqui no final, a gente sempre pergunta assim, qual que é a sua sacada de ouro? A gente conversou sobre várias coisas e a gente sempre pergunta para as nossas convidadas qual é a sacada de ouro que você deixa pro episódio, assim, aquela frase final. Olha, a sacada de ouro, no meu caso, é vida espiritual mesmo, assim, é o que me ajuda, é o que me dá força e resiliência, né? É o que eu preciso, assim, pode parecer, né? Mas a gente tá falando de empreendedorismo, mas eu realmente acho que quando a gente coloca as coisas no seu devido lugar, né? A importância das coisas, né? E isso tá em primeiro lugar mesmo, assim, para que a gente tenha calma, tranquilidade. Para ser empresário, para empreender, você precisa ser uma pessoa tranquila, uma pessoa leve, uma pessoa calma, porque senão a vida, ela não vai fazer muito sentido, né? A gente tá sempre estressado, sempre mal-humorado, sempre triste, sempre, né, deprimido com os problemas do dia a dia. Então, para que a gente passe por tudo isso de uma forma tranquila, a gente precisa cultivar mesmo, assim, né? Essa vida interior e deixar crescer por dentro, né? Para que isso
para que isso seja transmitido para o exterior, assim, e as coisas sejam mais leves. Ah, maravilhoso! Thaís, muito obrigada. E como que a gente te encontra? Meu Instagram da loja é o Shop, SHOP, Thaís Góes, TH, né? Góes com I. Então lá a gente tá sempre postando os produtos, as promoções, tudo que tem, várias delícias. A ideia, a gente, rapidinho, né? A gente tem esse lema, que é o hashtag Ninguém Diz. Então, assim, não é pra ninguém ter preconceito. Doce vegano, é estranho. A gente realmente leva, como eu tenho a base da confeitaria tradicional, eu busco, assim, o mesmo resultado. O brilho, o sabor, a textura. Gente, que podem ir, porque não é. Ninguém diz. Eu já provei, eu tô Temos uma confeiteira. Temos a chancela de uma confeiteira, eu estou falando que eu já provei. Já comprei, maravilhoso mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada você, mesmo. Amei. E vocês me encontram no @Flavitia e no Amulete Confeitaria. E o mais importante, papo.de.quinta. E agora o novo, papo.do.ano, que é o nosso evento do Papo do Ano. E preciso agradecer mais uma vez estarmos usando aqui o espaço do Hub da FUCAP para gravar esse podcast. E todos os dias faça a diferença.